Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio aqui do nosso novo quadro que se chama Força e Coragem. Eu me inspirei muito nesse quadro, fazer esse momento com vocês, por uma passagem, né, da Bíblia que sempre me acompanhou, assim, nesse tempo que eu estou caminhando com o Senhor Jesus, né, caminhando com a igreja. E essa passagem, ela está em Josué, capítulo 1, versículo 9. Deus diz assim para Josué: Sou eu que estou mandando, seja forte e corajoso. Portanto, não tenha medo e não se acovarde, porque o seu Deus está com você onde quer que você vá. Então essa frase me inspirou a fazer esse quadro Força e Coragem. Qual que é a razão que nós estaremos aqui todas as quintas-feiras às 6h17 da manhã, pessoal? O motivo, o grande propósito desse quadro é compartilhar com vocês experiências, compartilhar histórias, compartilhar dicas de como a gente faz para viver a plenitude da alegria da vida que Deus tem para gente. Tá? Então nós vamos compartilhar alegrias, vamos compartilhar dores, vamos compartilhar histórias e vamos rezar juntos, tá bom? Hoje eu vou convidar a Fernanda Rosa para participar aqui conosco. Ela já está a postos aí, vou chamar ela para entrar comigo aqui. Só um instante. Tudo bem, Fernanda? Bom dia. Tudo bem. Deu certo aí? Conseguiu entrar? Deu Ah, certinho. que legal. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua disponibilidade e pela sua coragem de acordar às 6h17 da manhã. Esse horário é duro, né? Já tenho o hábito de levantar cedo, né? Então o Ah, horário foi até que mais fácil. Acho que mais difícil é enfrentar a timidez mesmo. é. Então, obrigado aí pela sua superação em Uhum. superar a timidez. Vamos começar com uma oração? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, quero te agradecer por mais esse dia. Quero agradecer pela vida da Fernanda, pela vida de todos aqueles que estão nos acompanhando. Obrigado, Senhor, pela bondade que o Senhor tem conosco. Quero colocar em tuas mãos, Senhor, todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias. Envia, Senhor, alívio para as nossas lutas, envia solução para os nossos problemas, mas que, sobretudo, Senhor, nós continuemos com amizade contigo, com a serenidade de carregar a cruz em paz, tranquilos, sem nunca perder a alegria. Dai-nos, Senhor, força e coragem. Tudo isso eu te peço pela intercessão da sua mãe, a bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, amiga, seja muito bem-vinda. Conta um pouco sobre você e hoje eu vou falar pouco, vou deixar você falar bastante. Fica à vontade aí, tá bom? Conta um pouco sobre Tá, você, sobre a sua vida, o que você quiser compartilhar conosco e sobre como a gente se conheceu, como você chegou até aqui. Vai lá. tá, joia. Então, meu nome é Fernanda, né? Como vocês já sabem, tenho 40 anos. Eu conheci o Matheus agora, no finalzinho de 2020, né? Como todos nós, passando por essa quarentena, trabalhando de home office. Começam a aparecer os desafios maiores, eu acredito, né, na vida da gente. Foi um momento mais reflexivo. E eu decidi dar uma procurada, procurar um ponto de equilíbrio, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito assim, explosiva, né? Sistemática, então tudo que eu planejava tinha que sair do jeito que eu queria, e a gente sabe que a vida não é assim, né? Embora tenha tido uma criação católica desde sempre, aquela confiança de que deu do jeito que eu queria, ou não foi do jeito que o Senhor permitiu, então tá certo, Uhum, tem que seguir. Não conseguia ver isso, né? A ansiedade dominava. Se eu tinha um evento para o dia seguinte, eu passava a noite anterior
remoendo aquilo, planejando, e o pior, né? Na hora que você está pensando como vai ser amanhã, só vinham os problemas que iriam acontecer amanhã. Nunca vinha que eu ia conseguir, que ia dar certo, não, eram os problemas. O resultado, o relógio despertava, já acordava pronta para a guerra. Já saía da cama de armadura para enfrentar. O coitado que me desse bom dia já era o primeiro. E com isso também vem as compulsões, né? Vem vício, que você tem que descarregar toda essa negatividade em alguma coisa. E eu achei que era o momento de dar um basta nisso. E fui fazer terapia no finalzinho do ano. Durante a terapia, a psicóloga me indicou o Mindfulness. Uhum. Eu, por curiosidade, fui pesquisar. Acabei Não. pesquisando no YouTube. E a gente, como católico, sabe da nossa dificuldade de achar uma terapia alternativa que não vá contra a Sim, nossa fé. É muito difícil. sim. Então, o foco foi, eu vi um vídeo do Mateus, inclusive na hora que eu bati o olho, plenamente católico, opa, pera, será, senhor, é esse? Que E legal. assisti alguns vídeos, participei da jornada, Em que já dezembro, foi né? assim, e isso foi Uhum. assim, para mim já foi um divisor assim, já senti muita diferença. E a partir daí entrei, resolvi fazer, né, seguir o Renova-me e fazendo, assistindo as aulas, fazendo os exercícios. E assim, a mudança nesses últimos 3 meses, 2, 3 meses, foi tanto para mim, né, quanto externa, das pessoas. Ainda Aham. tenho, claro, muito o que corrigir de comportamento e tudo, mas é uma maravilha você acordar, Mas agora, né, agora a na gente já, certeza de agora, que agora a gente já pode te dar bom dia sem levar pedrada, então. exatamente, exatamente. Eu até Legal. brincava, né? Eu falava, eu preciso de um tempinho de manhã que é para eu poder voltar, né, para mim. Hoje não, é muito bom você levantar, você conseguir fazer as suas orações Uhum. e ter aquela felicidade mesmo, aquela disposição de eu vou ter um dia, ele vai ser maravilhoso, porque Deus está comigo, está me guiando. Tem adversidades, a gente tem, deu provas, a gente sempre vai ter, Sim. estamos aqui, né? Somos Uhum. humanos, mas você conseguir enxergar, conseguir. Eu tinha, até brincava com esse fato de ser muito explosiva, eu brincava que primeiro eu grito, depois eu converso. E hoje não. Hoje eu ouço, às vezes no final da frase, a pessoa começava a falar antes, eu já estava me defendendo, me defendendo, me Uhum. defendendo, e às vezes nem entendia qual que era o questionamento. Hoje não. Aí eu vou falar assim, hoje eu não tenho praticamente motivos para entrar em discussões. Na verdade, eu acredito que eu passei a conseguir ouvir o que a pessoa está me falando. Prestar atenção primeiro no que ela está me falando, para depois eu tomar ver Sim. cabe uma resposta, não cabe uma resposta, e você acaba percebendo que a maioria das vezes não é um ataque, né? É um comentário. E fora a concentração também para as orações, né, diárias. Eu era Uhum. aquele tipo, eu não conseguia rezar um terço inteiro. Né? Durante o terço eu pensava em todos os fatos que poderiam acontecer, o que já tinham acontecido durante toda a minha vida, e não tinha aquela concentração. Hoje não, hoje eu consigo me levantar, fazer as minhas orações, eu consigo fazer as minhas orações antes de dormir, nos intervalos durante o dia, consigo ter aquele momento de parar, conversar com Deus, sem ser só no momento do desespero, né? Só na hora Uhum. que tá, Na angústia, né? Isso. Mas isso tem sido muito bom. É uma batalha diária, né? Eu Sim. faço os exercícios diariamente, pretendo continuar fazendo, né? Para mim tem feito muito bem. Aham. Indico também, né? Indiquei para as minhas amigas, principalmente o pessoal que comenta, fala, mas o que está acontecendo? Aham. Nossa, você Porque não vai eles, falar eles nada? já. Isso é interessante, né, Fernanda? Porque as pessoas estão te dando feedback positivo, então. Você está tendo o reconhecimento das pessoas, né? Sim, graças a Deus. Porque eu era bem explosiva. Ah, Bem, entendi. bem É. explosiva. Então, você sabe, é engraçado, né? Que a minha cunhada,
Ela se chama Romana. Qualquer dia desse eu vou conversar com ela aqui ao vivo também. Tinha um perfil muito parecido com o seu, assim. Ela brigava muito, sabe? Muito explosiva e tal. E aí depois que ela fez todo o protocolo e tal, ela fez os exercícios, né, de atenção plena, o noivo dela veio falar comigo. Falou, nossa, Matheus, graças a Deus que a Romana entrou nesse curso aí, porque agora a nossa vida está muito melhor, está em paz, né? Mas deixa eu comentar umas coisinhas que você falou até agora, para poder contribuir aqui com o pessoal que está ouvindo também, e você já conhece, né? Mas eu vou reforçar. O que acontece na nossa vida é o seguinte, quando a gente está desorganizado interiormente, quando o nosso destino final, né, quando nossos olhos não estão voltados para a eternidade, quando a gente não se deixa, né, atuar pela graça, a gente se apega a esse mundo. E as coisas desse mundo perturbam muito a nossa paz, né? E tudo que acontece na nossa mente, tudo que acontece na nossa mente, se não tiver boa digestão, ele vai causar um estrago. É simples assim. Quando a gente tem uma frustração, quando a gente tem uma contrariedade, quando acontece alguma coisa de ruim, a gente tem que saber digerir essa coisa de ruim, né? Entregar de volta para Deus em sacrifício, em oferta, enfim. Por quê? Se isso não é bem trabalhado na cabeça, no mundo das ideias, ele desce para o corpo, né? Inevitavelmente desce para o corpo. Aí o que acontece? O corpo gera um pedido de recompensa, né? E aí você tem que remediar o corpo, porque o corpo está como se fosse assim, você feriu, né? Você agrediu o corpo por conta de um problema que aconteceu aqui, e agora seu corpo quer uma recompensa. Ele não quer saber o que está passando na sua cabeça, ele quer uma recompensa. E aí o que a gente faz? A gente vai, como você falou, vai para as compulsões, né? Vai para o vício, vai para a explosão, né? Porque você fica a ponte de explodir, às vezes a pessoa vem, encosta em você e você, pum, explode, né? Então, você tem que descarregar aquilo, né? Por isso que eu entendo esse método, esse processo, o atenção plena, né? O mindfulness, como o termo que você usou, que é o termo que a gente usa, ele não resolve todos os nossos problemas, né? Ele não resolve o problema que aconteceu, né? Se você tem um problema no emprego, ou se você tem um problema de saúde, ou se você tem um problema de relacionamento, dificilmente ele vai resolver a causa, né? Mas o seu comportamento de como você reage a essas contrariedades te ajuda muito, né? Porque já existem pessoas, né? Existem monges, existem padres, existem freiras, existem até leigos que são naturalmente calmos por essência, né? Então, quando você vai falar um assunto desse com eles, ele não faz sentido. Eles falam, não, peraí, não sei por que eu vou fazer isso. Porque não tem... É como se você estivesse oferecendo um remédio de dor de cabeça para quem não está com dor de cabeça, né? Não vai fazer sentido e não tomar, mais para quê, né? Então, assim, esse método é para quem quer organizar novamente o interior de volta para Deus, né? Olhar com os olhos de Deus, superar todos esses acontecimentos do dia a dia para devolver, né, a vida nas mãos de Deus e conseguir se abandonar, conseguir ficar tranquilo, em paz e rezar e preservar a amizade com Jesus. Porque eu não sei, Fernanda, assim, o que eu vejo hoje muito é que como a vida às vezes não sai de acordo com o que a gente quer, a gente revolta com Deus, né? Como é que era o seu relacionamento com Deus antes? Você era de missa, de oração? Como é que é? Eu sempre fui, né? Fui criada já dentro da doutrina. Eu dei uma afastada, né? Um pouco em 2019, mais ou menos, por conta da desculpa que a gente põe, né? Trabalho, filho, faculdade, vai pondo uma desculpa e vai empurrando um pouquinho. Mas, assim, o que eu acho que minha maior dificuldade nisso não era nem falar, por que comigo, por que que Deus permitiu. Não, era que eu colocava as outras coisas na frente, mesmo o meu estresse, mesmo a minha decepção, minha frustração com a situação, e eu me afastava. Então eu ia fazer minha oração, era aquela coisa correndo, você terminar, amém. Era Hum, aquela obrigação da rotina. entendi. Se era por uma leitura, não conseguia. No segundo capítulo eu já estava pensando em outra coisa. Se fosse à noite, então, eram 3 palavras e eu já estava dormindo.
Então, isso também melhorou muito. Hoje eu consigo, não, tenho os meus horários para fazer as minhas orações, eu consigo parar, Uhum. vamos lá. E aquela, é incrível também o sentido que a oração tem, né? Às vezes um Pai Nosso, que eu Sim. fazia era uma coisa rotineira para mim. Hoje ele me traz assim, você sente aquela Ah, presença, você sente o que você está falando, você vê a resposta de Deus naquilo que você está pedindo e entregando ali naquele momento, né? sim. Até eu não comentei da novena. A novena, para mim, eu tive uma dificuldadezinha logo Aham, no começo do curso, tanto que eu fiz a novena em 9 dias seguidos, né? Não aham. esperei todos os módulos. E foi assim, aquela coisa de no primeiro dia, assim, isso já eu fiz antes de dormir. Você deitar, eu tinha uma situação para resolver que com certeza ia tirar meu sono por dias. Não, eu deitei, eu dormi todos os dias. Ah, que No dia legal. seguinte eu me levantava, a solução ia vindo Aham, e, graças a Deus, tudo certo. que legal. Mas a proximidade também, o fato de você conseguir voltar ali para o momento presente, principalmente na hora de fazer as suas leituras diárias, as suas orações, é muito importante. Ela ganha um sentido, uma força muito maior para mim. Sim, Santo Inácio de Loyola dizia que a gente devia rezar o Pai Nosso palavra por palavra, né? Olhar exatamente, prestar atenção na palavra que a gente está dizendo, porque é muito forte, né? Só que quando a gente reza no piloto automático, que é isso que você está explicando, né? Reza sem saber o que rezou, amém, agora acabei o que tinha que fazer, perde o sentido, né? Não fica, a oração não fica com sentido, porque você só fez um. Como a maioria dos nossos hábitos, né, Fernando? Às vezes, tomar banho, escovar o dente, sei lá, almoçar. Eu costumava entrar no chuveiro, aí eu saía do banho e falava: será que eu lavei o cabelo? Nossa, eu não sei se eu lavei o cabelo. Aí eu entrava e lavava de novo, por desencargo de consciência. Tão distraído que eu era também. Sabe? É assim, e a gente, quando consegue acalmar a mente, foi o que a gente estava falando agora há pouco. Quando tem muita coisa na cabeça, mas você consegue digerir, né, você consegue dar uma acalmada nas coisas, a sua mente fica mais quieta, né? Você encontra quietude no meio do barulho, você consegue fazer silêncio interior. E aí, quando você vai fazer a próxima atividade, toda a sua atenção está voltada naquela próxima atividade, né? Você até pode ter sugestões de pensar em outra coisa, né? Pode até pensar no passado ou no futuro, mas rapidamente você sabe reconhecer aquele pensamento e falar: opa, não é hora de falar nisso, né? Vamos viver o que nós estamos vivendo aqui e agora. Não é isso? Verdade. Legal. Tem uma outra coisa que eu queria comentar aqui, sobre os relacionamentos, né? Você falou sobre a capacidade nossa de ouvir e tal. Conta um pouco mais sobre isso daí. Como é que eram seus relacionamentos assim? Você estava falando que as pessoas falavam, você não escutava, já queria, né? Conta alguns casos aí. Você se lembra de algum? Isso. Na verdade, eu sempre fui muito, como que eu posso dizer, muito crítica e ao mesmo tempo eu nunca aceitei muito bem críticas, Uhum, né? Eu sempre me cobrei muito e sempre que alguém vinha me falar alguma coisa, principalmente questão, não só trabalho, família também, mas principalmente questão de trabalho. Era aham, perfeccionista, fazia tudo muito certinho, tal. Só que eu fazia certinho, mas sempre com muita insegurança. Sempre com aquele pé atrás, né? De alguém vai falar, vai criticar. É aquilo que eu falei, eu ia dormir preocupada com o que eu ia fazer no dia seguinte, só que eu não conseguia me ver fazendo bem, por melhor que eu fizesse. Eu sempre estava com aquele pensamento de que, ai, fulano vai me criticar, ciclano não vai achar legal. Então, quando entendi. acontecia, um exemplo como hoje, eu ia vir aqui e tal, eu dormiria, ou já passaria a noite com esse pensamento. Hoje, o primeiro que me perguntasse alguma coisa aqui, eu já ia ter uma resposta pronta, Aham, agressiva. aham, Aí, depois que você fala, a pessoa leva aquele choque, passou, aí vem, para mim, o arrependimento. Né? Aquela entendi. coisa de você chegar e falar, nossa, não precisava, não foi comigo, não foi uma ofensa. Quando você para, pensa, nossa, e agora? Mas eu já falei. É, Fora a cara de não cristão, né? Eu até aham, brinco, porque a pessoa olha para você, bom dia, assim, uhum.
Boa tarde, só se for pra você. Né? Eu sempre fui muito bem ranzinza, bem ranzinza. Então, olha, o que eu entendo, assim, né? Que são duas coisas que acontecem. Uma que a gente não escuta direito o que a pessoa falou, né? Quando a gente tá no piloto automático, as pessoas vêm falar com a gente. É como se fosse assim: você tá com um monte de coisa em processo na cabeça, né? Uma lista de coisas que você está pensando ali para resolver os problemas. Quando a pessoa traz uma outra situação, é como se você tivesse que pôr essa situação que está na sua cabeça à parte para entender o que ela está falando. Isso é muito difícil de fazer, né? Se você não estiver com a sua lista bem sedimentada, né? Se você não tiver colocado no papel ou não tiver se acalmado, dificilmente você vai conseguir abandonar o que está na sua cabeça para poder entender o que a pessoa está falando. A gente acrescenta coisas por nossa conta, né? Às vezes a pessoa fala alguma coisa, ou até mesmo a gente interpreta o jeito dela se comportar, né? Se ela está com a cara meio fechada, se ela está sorrindo. Isso faz diferença na nossa interpretação, mas nós trazemos junto com essa imagem, né, com o que a gente ouviu ou com o que a gente viu, um monte de ideias. Então a pessoa está brava comigo por aquilo que eu falei ontem. Eu tenho certeza que ela está brava comigo, a pessoa nem lembra o que você falou ontem, né? Mas você acha que ela está brava pelo que você falou ontem. Ou, sei lá, vem contar uma história e você começa a imaginar por que ela está te contando aquela história, né? Ela vai me pedir alguma coisa, ó. Ela está me contando isso, não é à toa. E aí você começa um processo de imaginação ou de pensamento e você não escuta mais o que a pessoa estava te falando, né? Você começou no seu próprio mundo de novo a ruminar aquilo que ela estava falando. Então, quando a gente se aquieta, quando a gente se acalma, a gente consegue ouvir, a gente consegue concentrar mais na oração, aquilo que você estava falando também, né? A concentração na oração, ela é um benefício de quem consegue preservar a mente calma durante o dia. Por quê? Muita turbulência durante o dia, muitos assuntos para resolver, né? Você fica pensando, angustiada com os problemas. Aquilo vai te esgotando. Quando você faz silêncio, ou de noite ou de tarde, para rezar, aquilo tudo volta, né? Ó, você esqueceu de fazer alguma coisa, ó, amanhã tem que fazer aquilo. Nossa, você esqueceu. Nossa, olha só, você não pagou aquele, entendeu? Aí começa a vir tudo na cabeça. Por isso que, assim, não adianta. As pessoas às vezes me perguntam: Mateus, me fala uma pílula mágica aí para rezar em paz, ou para ficar concentrado na oração aqui. Eu quero rezar, quero me conectar com Deus, mas eu só quero saber de alguma coisa para esse momento. O resto eu não quero fazer nada, eu quero para esse momento. Então não adianta. Ninguém vai conseguir fazer isso nesse momento. Não existe mágica nesse momento. Existe um processo que a gente precisa caminhar para autoconhecimento, né? E como a gente faz para digerir melhor as contrariedades, né, Fernando? É isso? Sim, sim, isso é verdade e é muito importante, né? Para mim, assim, foi fundamental. Eu nunca imaginei, assim, que eu conseguisse um dia focar numa determinada, única situação ali. Eu sempre fui multitarefa, né? Então, eu estou fazendo, estou trabalhando, pensando na faculdade ao mesmo tempo em alguma coisa de casa e ali passava o dia. Na hora da oração é aquilo que você falou. Vinha tudo, menos aquele meu momento ali com Deus, né? Isso você vem, claro, no momento que você para, às vezes uma coisa ou outra vem, mas você consegue colocar ali, falar, tudo bem, pega a sua senha, vou concluir aqui esse meu momento e próximo, o seguinte é o que vai vir. Muito, muito legal. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer para a Fernanda aí? Alguém quer escrever alguma pergunta aqui para mostrar para ela? Fiquem à vontade aí. Fernanda, enquanto isso eu vou pedir para você fazer A gente está chegando ao final já. Vamos fazer um encerramento aqui. Queria que você mandasse uma mensagem assim para as pessoas que estão angustiadas, as pessoas que estão com preocupação em demasia, que aí se revoltam contra Deus e que não querem mais caminhar com a igreja. Faz uma mensagem para elas aí do que você viveu, né, com todo esse processo de abandono e confiança em Deus, por favor.
Bom, gente, eu acho que tem até uma frase pronta que, para mim, é muito válida, né? Acho que a gente tem que ter como princípio que tudo o que Deus faz, ele é bom para nós. E o que ele permite é necessário. Então, a gente não cabe a nós entender, né, as coisas que acontecem na nossa vida, a maioria das vezes, mas a gente tem que ter essa certeza de que há um Deus bom, né? E que está sempre, sempre cuidando de nós, ainda que nós às vezes na correria a gente não vê, mas é uma coisa também que se você conseguir parar, prestar atenção naquele momento, você vai conseguir ver. Nem que seja olhar para o céu, olhar para a natureza, para uma flor, para ouvir um barulho da chuva, você consegue ver que apesar do caos, Deus está ali e Ele é por nós e é Ele quem nos dá essa força, né, de Uhum. seguir, enfrentar o que for, o que acontecer. Inclusive, Ele dá a força, mas a gente precisa ter a coragem de fazer a nossa parte, de ir atrás. Muito Não bom. adianta acordar e falar, ai Deus, me muda, me fortalece e eu sigo a minha vidinha. Não, vamos atrás, pede em oração, claro, e busca aonde que você pode melhorar por você, né? Para cada vez mais nós lutarmos, buscarmos essa tentativa de ser semelhante ao nosso mestre, né? Um exemplo de paciência, de Com certeza. compreensão, de amor ao próximo, né? Então, é isso. Maravilha, maravilha, Fé em Deus e coragem. maravilha. Ó, a Rita comentou aqui, acho que é Rita o nome dela. Ela comentou aqui e disse assim, ó, a oração é um momento íntimo com Deus, é você e Deus, com certeza, né? É o Sim, relacionamento. Muita gente acha que oração é momento de pedir, né? Não, oração é relacionamento. A gente se relacionar. Não há como criar amizade com Deus profunda sem relacionar com Ele. A gente se relaciona com Ele através da oração. Muito bom, Rita, obrigado. E a Vitória disse o seguinte, fala para Fernanda que eu me identifiquei com ela e me sinto assim mesmo. é verdade. Muito, ó, eu fiquei feliz porque através de você eu sinto que eu tenho jeito. Legal, né? Ô, Tem. ô, Fernanda, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Imagina, eu que Eu agradeço. adorei conversar com você, adorei ter você conosco todas essas semanas aqui, né? Desde que você entrou. Eu queria dizer, para a gente terminar aqui, duas coisas. Uma é assim, para as pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho na Tenda São José, eu e minha esposa, a gente tem feito trabalho de meditações, de reflexões diárias do Evangelho, a gente tem feito muito conteúdo aí para as pessoas se aproximarem de volta de Deus e reorganizarem o interior. Eu fiz um vídeo essa semana, tenho postado vídeo todas as terças-feiras com conteúdo, e essa semana eu fiz um vídeo contando um pouco o nosso propósito, o que a gente veio fazer aqui na internet, por que a gente está fazendo isso tudo, onde a gente quer chegar, tá? Então, se você ainda não assistiu, Fernando também, e o pessoal que está Assistiu, seguindo aí, assisti. se vocês não assistiram, gostou? Você gostou do vídeo? Muito, muito. Você me viu cantando, não? Vi! Linda. Não, Olha, aquela olha, música a é. música é bonita, Fernando. Não, mas ficou ótimo. Não, não levo jeito para cantar, mas eu me atrevo, eu sou atrevido, sabe? Eu canto mesmo. Então, deixa eu te falar. Bom, esse estava só para concluir. Então, quem ainda não assistiu, recomendo que assista, que é muito legal, né? Quem quiser participar desse quadro aqui com a gente, pode me escrever no direct aí, Matheus, eu criei coragem, vou aí conversar com você, vou partilhar o que está passando no meu coração, vou dizer o que eu estou vivendo, né, não necessariamente precisa ser aluno ou precisa ser amigo, assim, de conhecer de longa data, não, escreve para mim, a gente bate um papo e você entra aqui e compartilha com todo mundo aquilo que você está passando, porque o que você está passando pode ser que mais alguém esteja passando, né? E é nesse momento que a graça age e a gente se ajuda. Então, Fernando, mais uma vez, muito obrigado. E para terminar, eu vou deixar você aqui com uma reflexão, tá? Essa reflexão ela está em Filipenses, capítulo 4, versículo 4 em diante. Veja se você consegue abrir aí. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Só um minutinho. Eu vou lendo devagarinho enquanto você abre. Depois a gente lê novamente. Olha, diz assim, a palavra de Deus diz assim, fiquem sempre alegres no Senhor. Repito,
Fiquem alegres. Que a bondade de vocês seja notada por todos. O Senhor está próximo. Não se inquietem com nada. Apresentem a Deus todas as necessidades de vocês através da oração e da súplica em ação de graças. Então, a paz de Deus, que ultrapassa toda compreensão, guardará em Jesus Cristo os corações e pensamentos de vocês. Bom isso não? Amém? Muito, né? É a nossa Amém? certeza. Amém. Sejam sempre alegres. A alegria do Senhor seja a vossa força. Deus te abençoe, Fernanda. Abençoe todo mundo, pessoal. Muito obrigado pela companhia no dia de hoje aí. Tá bem, Eu que querida? Muito agradeço obrigado. vocês. Fiquem com Deus também. Bom dia para Tá todo bom. mundo. Bom dia, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem. Se inscreve aí para participar. Tchau. Tchau, Fernanda. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.